Fala, catalisador! Estou aqui para mais uma sacada catalisadora, dessa vez sobre o efeito colapso da onda. Se você não conhece, eu sou Fernando Martins. Os links das minhas redes sociais estão aí na descrição. Segue lá, curte lá, comente e interage para ter conteúdo, acesso a conteúdos ainda mais incríveis. Como assim o efeito colapso da onda? O efeito colapso da onda tem tudo a ver com o seguinte: por que não mudamos? Bom, é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, continue assistindo. Primeiro, você precisa entender esse efeito, colapso da onda. Como assim? Uma vez que você desenvolve o sistema de pensamento, seja ele qual for, vive de acordo com ele e também o ensina a outras pessoas. Uma vez que você adquire uma determinada crença, vai usar todos os seus sentidos e toda a sua vida para manter essa crença viva, enquanto você não mudar esse paradigma, esse padrão de viver. E os físicos chamam esse fenômeno de colapso da onda, né? Ou seja, um número infinito de partículas quânticas está dançando por aí fora, no campo de energia, e precisa interagir entre umas com as outras, né? E no momento em que alguém olha para essas ondas de energia, elas se solidificam como se fosse uma gelatina de geladeira, fazendo com que você olhe as coisas e pense que elas estão no estado sólido. Ah, mas o que isso tem a ver com a minha vida e com as mudanças? É o seguinte, na realidade, nosso universo ele é um campo de energia, em movimento infinito e de infinitas possibilidades o tempo inteiro. Então, como os nossos olhos acabam se limitando naquilo que não queremos, ou seja, apenas nos problemas, isso implica na nossa visão da realidade, influencia naquilo que teremos como resultados. Então acaba que todos os conceitos, ideias que aceitamos como já dados são simplesmente distorções da realidade. Como assim? Sim. Muito cedo, digamos, em algum momento, perto do nosso nascimento, os nossos cérebros eles estabelecem um padrão, né, de pensamento, de percepção, e aí começam a filtrar as coisas que acontecem na sua vida. E vai se encaixando com aquilo que se adequa a essa percepção, a esse padrão pré-estabelecido na sua mente. Em outras palavras, nós só conseguimos ter a experiência das coisas que estão de acordo com a nossa percepção muito limitada. Aquilo que eu já dizia, né? Nós vemos o que nós somos. Quando olhamos alguém e vemos alguma característica nela, muitas vezes que nós não gostamos, na verdade nós não gostamos porque nós estamos vendo um reflexo nosso naquela pessoa. Claro que isso não é uma regra, né? Mas muitas vezes é isso que acontece, especialistas também já afirmam isso. Então já reparou muitas vezes que quando você conhece alguém há muito tempo, de repente chega um dia, um momento em que você passa a observar o rosto dela e você percebe coisas que você nunca tinha visto antes. Um sinal de nascença, uma ruga lá na testa, uma mancha, qualquer outra coisa que já havia ali há anos já, só que você ainda não conseguia perceber. Pelo menos comigo já aconteceu, acho que com você também. Bom, o que isso significa? Significa que a sua percepção ficou cega durante anos para aquilo que estava ali já há muito tempo, fazendo com que você visse apenas o que você queria ver, aquilo que estava de acordo com o seu padrão pré-estabelecido diante daquela pessoa, sobre aquela pessoa. Então, afinal, por que não mudamos? O que isso tem a ver? Para que toda essa história aí do colapso da onda? Porque simplesmente nós achamos que é muito difícil, nós não mudamos exatamente por isso, porque é uma das causas, né? E o poder de criar a realidade com os nossos pensamentos é algo muito fácil, muito simples, não há o que ficar discutindo, ficar inventando, criando desculpa, né? Porém, quanto mais a gente continua dizendo para os nossos amigos, para os nossos familiares, principalmente para nós mesmos, que é muito difícil mudar, ou que ainda estamos tentando mudar e que vai ser difícil conseguir, apenas estamos concentrando aquilo que não queremos, né? E apenas repare, faça um exercício essa semana, te dá uma tarefinha aí. No que você tem prestado atenção, no que você tem falado sobre a sua vida, com que frequência você fala o tanto que é difícil mudar, o tanto que é difícil conseguir determinado objetivo em sua vida. As coisas, elas, ou que você fica falando assim, as coisas são sempre assim. Com que frequência você fala isso? Observe o que sai da sua boca, porque aquilo que sai da sua boca cria a sua realidade. E aqui está uma verdade, né? Toda coisa errada, na verdade, não é nada mais do que um julgamento precipitado, ou seja, sempre tem um outro lado. Como assim, Fernanda? A falta simplesmente é um outro lado da abundância. A doença é simplesmente o outro lado da saúde, a infelicidade é simplesmente o outro lado da felicidade, e assim por diante. Todas são verdadeiras. E ao escolher ver apenas um lado, o outro aspecto igualmente provável ficará escondido, né? Ficará
oculto para dar a sua realidade. Assim, infelizmente, enquanto a gente vive, né, nessa consciência do espaço e tempo, a gente só vê um lado da moeda de cada vez. Mas é importante, né, a gente se dar conta de que o outro lado existe sim, né, que é tão real quanto que você está vendo agora. Os opostos, como a abundância e a falta, por exemplo, são ambos verdadeiros. E é uma questão de qual realidade você quer ver, você prefere viver. Então decida hoje o que você quer e mantenha o foco nisso até conseguir tudo. Catalise a sua vida.